como e nem por onde começar o vídeo de hoje. E eu já peço para vocês ficarem até o final, para vocês entenderem. Gostava que vocês refletissem apenas em tudo aquilo que nós vamos conversar hoje aqui. O tema é mesmo esse. Os portugueses não entendem. Os portugueses não entendem o quê? Cris, você tá loucona agora falando nesse vídeo. Eu não tô nem entendendo o que você tá falando aí. Calma que você vai entender. Eu resolvi gravar o vídeo de hoje baseada em alguns comentários que acontecem nos meus vídeos. Eu sei que tem muita gente que assiste meus vídeos, gosta, assiste sempre, mas ainda não é inscrito. Então, às vezes, porque a pessoa não sabe como se inscrever, é importante para o YouTube entender que quando você se inscreve e ativa um tal sininho, esse vídeo foi interessante para você e pode ser interessante para mais pessoas. Então, assim, tem muita gente, né, com o sonho de morar em Portugal. E é isso que os portugueses não entendem. Baseada nesses comentários que acontecem já, o canal tem mais de 1 ano. E eu não vou pedir pra você se inscrever. Se inscreve no canal se você gostar dos vídeos. Eu não sou dessas que fica pedindo se inscreve, curte, comenta, compartilha. Se você gostar, se for relevante pra você, você achar que pode contribuir pra ser relevante pra mais pessoas, você faz isso. Mas eu tenho acompanhado, eu acompanho todos os comentários, eu respondo todo mundo que me comenta nos vídeos, eu respondo, todo mundo que manda direct no Instagram, tá aqui, meu Instagram vai aparecer aí em algum momento, a gente pode também trocar uma ideia lá pelo Instagram. Eu faço questão de responder todo mundo. Às vezes eu fico assoberbada, mas eu me organizo para responder todo mundo. Uma vez que eu boto a cara aqui, eu tenho que ter o compromisso de responder vocês, seja no Instagram, seja por e-mail, ou seja, aqui nos comentários. E como eu respondo todo mundo, eu consigo acompanhar bem, ter esse termômetro do que tá acontecendo. E não é a primeira vez que eu vejo comentários de portugueses que dizem assim, coisas parecidas, tá? Eu não vou colocar o comentário para não expor a pessoa, mas diz assim: Cris, acompanho seus vídeos e de outras pessoas e eu vejo que vocês ficam vendendo Portugal para brasileiros. Pobres coitados que vendem tudo no Brasil e vêm se aventurar em terras lusitanas. E depois passam dificuldade, necessidade. Parem de fazer isso, porque Portugal não é essa maravilha, Portugal não é esse paraíso que vocês vendem. Vocês só mostram nos vídeos as coisas bonitas de Portugal, vocês só mostram nos vídeos as belezas naturais, e Portugal não é só isso. Concordo, Portugal não é só isso. Só que eu parto do princípio que se a pessoa vai falar de determinado assunto comigo, ela tem que já ter vivido ou ter experimentado aquilo na vida dela para ela poder falar com propriedade. Entendeu? Eu costumo não levar muito a sério aquela pessoa que fala por puro achismo e não aquela pessoa que já viveu. E eu acho que dá pra gente tecer uma conversa a respeito disso com aqueles portugueses que já foram até o Brasil, que já passaram alguma temporada no Brasil, seja lá em qualquer região do Brasil, e voltaram para Portugal. Existem muita gente assim aqui, pessoas que em determinado momento da vida viveram no Brasil 3, 4, 5, 10 anos e voltaram para Portugal, portugueses assim. Eu tenho amigos assim e eles entendem. Esses entendem quando a gente elogia Portugal, quando a gente fala de Portugal. Sabe por quê? Porque o Brasil é enorme, o Brasil é um continente. E eu vou falar de onde eu vim. Meu irmão, vou gastar meu carioquês aqui agora. De onde eu vim no Brasil. De onde eu vim no Brasil era difícil. Eu cresci. E por que eu perdi a esperança? Porque desde que eu me entendo por gente. Eu tenho agora 38 anos, eu vim morar em Portugal com 36. Então há 36 anos no Brasil. Desde que eu me entendo por gente, existe violência. Desde que eu me entendo por gente, crianças morrem dentro do carro com os pais porque o carro foi confundido com o carro de um bandido. Desde que eu me entendo por gente, lá de onde eu vim, um turista entra numa rua e tem o carro metralhado. Eu vou deixar algumas imagens aqui para vocês entenderem. Assiste essas imagens, que é lá de onde eu vim.
viram, né? Isso são imagens de um morro, uma favela, uma comunidade do Rio de Janeiro. Uma das muitas que o Rio de Janeiro tem. As favelas, os morros coexistem, né? Inclusive, as vistas mais bonitas da cidade do Rio de Janeiro são das favelas da Zona Sul, são do alto dos barracos das favelas da Zona Sul. Favela não é só violência, mas é isso que acontece. Eu já fiquei sem ter aula na faculdade, porque a minha faculdade ficava ao pé de um morro no Rio Comprido. Eu estudei na Estácio de Sá do Rio Comprido. E vira e mexe não tinha aula, a aula tinha que ser cancelada porque estava tendo tiroteio no morro ali atrás da faculdade. Tem um caso muito famoso, de anos, eu acho que isso já tem 20 anos, para vocês verem que não é de hoje, que uma estudante, uma universitária do campus onde eu estudei, ela foi baleada dentro do pátio da universidade e ela ficou tetraplégica. Tem o caso de uma jovem de apenas 12 anos que estava subindo as escadas do metrô na Praça Sans Pena, foi baleada e também ficou paraplégica. Isso não é de agora. São 36 anos ouvindo essas histórias. São 36 anos vivendo com esse medo. Sabe, o medo de você crescer com a sua mãe falando pra você: cuidado, não anda ali, não entra nessa rua. Coisas básicas. Pra você que é português, que nunca pisou no Brasil, que nunca pisou no Rio de Janeiro, coisas básicas como você pegar um autocarro é algo perigoso no Rio de Janeiro. Você pegar um ônibus, entrar num ônibus sendo mulher. A minha mãe me orientava: não senta no corredor, porque num ônibus cheio um homem pode ficar roçando no teu braço. Não senta na janela e dorme, porque se você dormir sentada na janela, pode ser que alguém abuse de você. Eu entrava num ônibus desde novinha, porque com 15 anos eu tinha que pegar um ônibus para ir para a escola, que ficava 2 horas de distância da minha casa. Eu morava em Irajá e estudava no CEI de Quintino. Para chegar às 7h30 na escola, eu tinha que sair de casa às 5h30 da manhã, porque tinha engarrafamento e levava quase 2 horas para chegar na escola. Isso no 2º grau. Eu entrava com medo. Eu não sabia se eu sentava. Às vezes eu queria passar esse período de 2 horas, 1h30 dormindo, tirando um cochilo até chegar na escola, mas eu tinha que ficar alerta. Quando eu ia pegando no sono, eu lembrava que tinha que ficar alerta, porque já aconteceu isso comigo. De alguém, de propósito, se eu sentei no corredor, um infeliz querer roçar no meu ombro. São coisas que não adianta. Então, assim, só parem de reclamar que a gente fala bem da segurança de Portugal. Só parem de reclamar e de achar que a gente está virando as costas para o nosso país. É a mesma coisa que você dizer que o cara que nasceu na Síria, que está lá no meio da guerra, ele não tem que meter o pé de lá, ele tem que estar lá e honrar o país dele. E botar em risco a vida dos filhos, a vida da família. Como assim? Agora você querer ter dignidade de viver significa que você não ama o seu país? Em breve eu vou ao Brasil, eu vou mostrar o Rio de Janeiro para vocês. Eu tenho livre acesso à favela no Rio de Janeiro, porque eu coordenei um projeto social, eu implantei um projeto social num morro, numa favela que era muito próxima da minha casa. Então eu entrava todos os dias na favela, a minha realidade era favela e asfalto. Vocês não estão falando com nenhuma patricinha aqui, não. Eu nasci no subúrbio. Se eu melhorei na vida, se eu fui morar num lugar melhor, foi depois de muito trabalho, de muito estudo, de muito esforço. E é o normal na vida de todo mundo, a gente tem que batalhar nessa vida mesmo. Mas sempre moldada a ferro e fogo. Porque eu posso falar aqui muitas coisas e vocês não entenderem. Porque só quem viveu lá, só quem veio do Rio de Janeiro, só quem veio de cidade, assim, como que eu posso dizer? Muito violenta, com altos índices, pode dizer alguma coisa. Eu queria fazer essa reflexão e pedir: parem de reclamar que a gente vem de Portugal. Você não sabe a bênção que é ter nascido português. Você não consegue mensurar a bênção que é você ter nascido em Portugal. Você não consegue entender o que é a dignidade de ter segurança. Eu aqui
O meu marido precisa muito acompanhar as notícias do Brasil, porque ele trabalha com economia, ele opera na Bolsa de Valores, então ele tem que estar por dentro, uma coisa está ligada à outra. E não tem nada de diferente. Aí todo mundo se revolta quando acontece uma criança baleada, quando uma criança toma um tiro de bala perdida. Mas isso... Quantas já morreram assim? Eu trabalhava na Rede Record de televisão. Eu sou jornalista, para quem não me conhece. Eu trabalhava na Rede Record de televisão na época em que aconteceu o atentado numa escola da cidade do Rio de Janeiro. E um louco entrou na escola e saiu atirando em todas as crianças em mais de 3, 4 salas de aula. Ele entrava sala de aula por sala de aula. E eu tive que lidar com aquilo na notícia. Entrevistar famílias, mães de crianças que tinham morrido, de crianças que estavam internadas entre a vida e a morte. Eu amo Portugal. Eu amo Portugal. E eu amar Portugal não significa que eu não enxergue os problemas de Portugal. Sim, tem problemas como qualquer lugar no mundo, como qualquer país, mas não chega perto. Não chega perto do que era a minha realidade de medo no Brasil. Então, por favor, deixa os youtubers falarem bem de Portugal. Deixa as pessoas sonharem com uma perspectiva de vida melhor. É isso. Obrigada por terem ficado aqui. Deixa aí seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo.